Olá pessoal, pesquisando na internet, fiquei de certa forma surpreso ao ver numa lista de um site o nome de Inocêncio IV como um dos piores papas da história. Com o devido respeito, eu discordo frontalmente. O Papa Inocêncio IV certamente não pode ser comparado com os excelentes papas Pio VII, Leão XIII ou João XXIII, mas não se pode dizer que ele tenha sido tão ruim a ponto de constar na lista dos piores. Ainda mais quando se sabe que Papa ruim não é o que faltou na história da Igreja Católica. O que me parece que levou o site a colocar Inocêncio nesta lista negra foi a polêmica bula Ad Extirpanda. Nesse vídeo, vamos tratar com isenção e cuidado do pontificado de Inocêncio IV e da famigerada bula por ele promulgada em 1252. Então vamos lá. Sinibaldo Fieschi nasceu em Gênova no ano de 1195 em uma família nobre. Estudou nas universidades de Parma e de Bolonha. Na vida discente, destacou-se no direito canônico, criando a reputação de profundo conhecedor da matéria, a ponto de ter sido chamado para a cúria pelo Papa Honório III. A sua especialidade era comentar os decretos papais. Com a morte de Honório III, assume o trono de Pedro Gregório IX, que faz Sinibaldo cardeal. Gregório começou uma disputa com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico II, pelos territórios dos estados pontifícios que haviam sido confiscados. Para tanto, convocou um concílio geral com o objetivo de derrubar o imperador com o apoio dos líderes da Igreja na Europa. Frederico II, em retaliação, prendeu 2 cardeais que viajavam para a reunião. Gregório IX também promoveu forte oposição aos judeus, determinando a queima dos seus livros sagrados. Acontece que o Papa não consegue destruir todos os livros porque antes ele vem a falecer. Num conclave curto, do qual não participaram os cardeais presos, foi eleito Celestino IV. Em 1141, apenas 15 dias após ser entronado, Celestino morre e se inicia um longo embate para a escolha do seu sucessor. A sede vacante durou até 15 de junho de 1243, quando no conclave do qual participaram inicialmente 12, mas com o estranho falecimento de 2 cardeais, apenas 10 acabaram votando, Sinibaldo foi eleito Papa. Relatos históricos contam que o eleito não lutou pela sua vitória e ainda tentou demover os demais cardeais que, entretanto, insistiram em colocá-lo no trono de Pedro. Esse conclave é muito envolto em mistério, porque normalmente os cardeais travavam lutas ferrenhas para sua eleição, e nele ocorreu justamente o contrário. Isso sem falar da morte dos cardeais Romano Bonaventura e Ottone Monteferrato. De qualquer sorte, após 1 ano e meio de impasse, o cardeal Sinibaldo acabou eleito por unanimidade. Sabemos, Papa. Talvez, isso é uma especulação do canal, o bom relacionamento que Sinibaldo tinha até então com Frederico II tenha sido considerado, sendo possível até mesmo, uma pressão direta do imperador, fato que era muito comum na época. Inicialmente, Inocêncio IV continuou a política de Gregório, ordenando a queima dos livros sagrados judeus. No entanto, logo viu que tal postura levava a um desgaste muito grande e que melhor seria aplicar a política da tolerância. No ano de 1247, revogou a ordem e determinou apenas a censura, mas não a destruição dos livros. Inocêncio tentou negociar com o imperador Frederico o retorno da Lombardia ao patrimônio de São Pedro, mas nem mesmo o bom relacionamento dos dois conseguiu fazê-los chegar a um acordo. Inocêncio estava convencido de que o imperador o estava enrolando. Com o crescimento do poder de Roma, resolveu então endurecer. Por outro lado, chegou ao conhecimento do Papa que o imperador estava fomentando uma conspiração contra o seu pontificado, o que o obrigou a secretamente fugir de Roma em 7 de junho de 1244. Inocêncio IV, longe de Roma e se sentindo seguro, decidiu destronar o imperador Frederico II no Concílio de Lyon, iniciado no mês de junho de 1245 e por ele presidido. Após a decisão de Lyon, a tensão entre o Papa e o Imperador atingiu níveis altíssimos.
Inocêncio sabia que não poderia baixar a guarda, porque Frederico agora o queria, vivo ou morto, fora do trono de Pedro. Para a sorte do Papa, o imperador falece em 1250, o que permitiu seu retorno à Itália, tendo partido de Lyon em abril de 1251. Em 15 de maio de 1252, antes mesmo de retornar a Roma, o Papa promulgou a polêmica bula Ad Stirpanda, que era um documento composto por 38 leis e que autorizou a tortura contra hereges. Fala-se que a razão de ser da bula foi o assassinato do inquisitor Pedro de Verona, levado a cabo pelos tártaros em 6 de abril de 1252. É importante destacar que, ao mesmo tempo em que autorizava esse instrumento bárbaro, ela, a bula, procurou de certa forma limitar o seu emprego. A tortura judicial já era comum e aceita pelos tribunais bem antes da bula, e essa visou regulamentar o seu emprego. A bula defendia o seu uso no combate à heresia, pois os hereges seriam assassinos de almas e ladrões dos sacramentos, devendo, tal como criminosos normais, serem coagidos a confessar os seus erros e acusar os seus cúmplices. Por outro lado, a bula determinava que a tortura deveria evitar criar risco à vida e à integridade física dos acusados. Foram previstas as seguintes regras. A tortura só poderia ser usada como instrumento de confissão apenas uma vez. A tortura não poderia causar a morte ou a perda de algum membro. Para o uso da tortura, seriam necessárias fortes evidências contra o acusado. A bula ainda determinou que partes dos bens confiscados dos hereges deveriam ir para o Estado. Isso faria com que os governantes se interessassem em fazer cumprir a decisão dos julgamentos inquisitoriais. A bula concedia o prazo de 5 dias para que as penas fossem executadas. Boa parte dos especialistas, dos penalistas, entende que a bula Ad Stirpanda é um documento que deve ser estudado pelos profissionais do direito. Isso porque, de certa forma, ela criou um rito para um procedimento para o qual não havia sistematização. Ao criar o rito e determinar as situações em que estava autorizado o uso da tortura, acabou o Papa restringindo o seu uso indiscriminado. Deve-se ter em mente que Inocêncio IV foi fruto de uma época. Embora alguns o considerem um dos piores papas da história, não se pode compará-lo com Alexandre VI, João XII ou mesmo Inocêncio VIII. Há vídeos no canal sobre todos esses péssimos papas e o espectador pode comparar. Inocêncio deixou alguns legados para o futuro no ramo do direito, como, por exemplo, o conceito de persona ficta. Esse conceito acabou fomentando a criação de mosteiros e de universidades. É isso aí, pessoal. Assine o canal e toque no sininho.